Formação da Bíblia. Coloca aí para nós. Próximo slide aí. Nós temos uma pergunta central. Quem definiu os livros da Bíblia? Nós temos a Bíblia. As nossas Bíblias têm quantos livros mesmo? 66 livros. Mas quem definiu os livros da Bíblia? Essa é uma pergunta importante para a gente pensar. Você tem a Antiga Aliança e você tem a Taná, a Antiga Aliança, você tem lá a Torá, você tem os profetas, você tem os escritos, né? Então você tem a formação do Primeiro Testamento. A formação do Primeiro Testamento, quem definiu assim formalmente quais são os livros da Bíblia são os judeus. São os judeus que definiram formalmente. Por meio de quê? Por meio de uma reunião, de um concílio, para determinar o cano da Bíblia. O que é o cano da Bíblia? Essa palavra cano, imagina um metro, por exemplo, existe para você medir e saber a medida exata de uma coisa, você tem um metro. O cano, você tem ali algumas determinações que são exigidas para determinar se um livro poderia ser considerado inspirado ou não inspirado. Então isso é o chamado o cano, ou seja, passou pelo cano, passou pela aprovação canônica. Você tem ali as regras que eles estabelecem para compreender e discernir quais são os livros inspirados ou não. E é importante essa questão do cano, porque recentemente, conversando com um irmão antigo até, cristão antigo e bem culto, e ele falou o seguinte, que o cano o que é o cano? O cano era os livros da época, como se fossem bons dicionários, não tinha noção nenhuma do que é o cano bíblico. Então, por que a Bíblia Católica, por exemplo, tem a expressão dos livros apócrifos, eles chamam de deuterocanônicos, porque foram considerados canônicos ou inspirados posteriormente pela Igreja Católica. Isso aí nós vamos falar mais para frente, se assim permitir. Mas na verdade, um concílio que reúne para definir qual livro é canônico e qual livro não é canônico, não é o fato da determinação canocidade que de fato dá inspiração às escrituras. Nós sabemos que a inspiração ela vem de Deus. Então quem dá a escritura, quem dá a revelação é Deus por intermédio do Espírito Santo. A única coisa que os homens fazem nas reuniões para estabelecer o cano é discernir quais dos livros escritos tem a inspiração divina. É isso. Então não é o fato de alguém reunir e falar assim, a partir de agora decidimos que esses livros aqui são inspirados, então eles são inspirados porque nós decidimos. Não é o homem que dá a inspiração vem de Deus. Então algo assim da gente entender de início. Pode mudar. Que é o cano, eu já falei aqui, né? O cano é a lista dos livros reconhecidos como inspirados, e aí nós temos no Antigo Testamento 39 livros no Antigo Testamento, e na Bíblia cristã nós temos mais 27 livros no Novo Testamento que são considerados livros inspirados, formando então assim a Bíblia. Esses 39 livros vai diferir, como já disse aqui, com relação à Bíblia Católica, porque ela tem, além dos 39 livros que tem nas Bíblias protestantes, igualmente nas Bíblias judaicas,
eles têm uns 7 livros a mais e mais alguns acréscimos em algumas partes também. O Antigo Testamento ele é dividido da seguinte maneira: lei, profetas e escrito. Lei, os escritos de Moisés. Quando a Bíblia fala assim, tem Moisés, está falando de quem? Do Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia está relacionado aos livros da lei. Depois você tem os escritos, os profetas. Nós temos diversos profetas na Bíblia, incluindo os profetas maiores e menores. E nós temos também os escritos. Que são os escritos? Os escritos são os demais livros que são narrativos históricos, são os livros que são, por exemplo, de cunho assim, relacionado à sabedoria. Você tem aí os provérbios, você tem os salmos, você tem os poéticos, você tem Jó. Todos esses aí vão entrar na lista de livros que são chamados os escritos. Pode mudar. Aí nós temos os manuscritos antigos, né? Alguns manuscritos. Se alguém fala assim, mas os originais, a Bíblia aqui ela foi traduzida do original. Quando se fala foi traduzida do original, não está querendo dizer que você tem os originais, a Bíblia totalmente no original preservada. Você tem manuscritos antigos preservados, mas não a Bíblia escrita no original totalmente preservado. Você tem manuscritos preservados. Esses manuscritos, que são muitas vezes posteriores, com exceção de alguns manuscritos do Mar Morto, por exemplo, que você tem lá alguns que são bem antigos. Esses manuscritos, eles preservam aquilo que foi dito ou escrito no original, porque eles iam copiando as Bíblias. Porque você tinha uma Bíblia original, por exemplo, eles iam copiando, fazendo a cópia daquelas Bíblias, daquelas escrituras e distribuindo no meio do povo. E esses manuscritos foram preservados, grande parte dos manuscritos foram preservados. Na Igreja Católica, por exemplo, lá no Vaticano, você tem muitos manuscritos desses preservados. Aí nós temos aqui, pode mudar, Septuaginta. A Septuaginta, porque o que é a Septuaginta? É uma tradução grega do Antigo Testamento, que aconteceu ali por volta de 300 anos antes de Cristo. Os judeus que foram levados para o exílio, quando voltou para a reconstrução de Jerusalém, eles retornam ali para reconstruir, para a área da Palestina. Você tem judeus que permaneceram fora da Palestina. Então você tinha judeus que estavam no Egito, e você tem naquele período o domínio grego, a língua grega já circulando como se fosse hoje o inglês, que é a língua quase falada mundialmente, né, Omílio? É a primeira língua. Então naquele período era o grego. O grego era a língua que todas as pessoas falavam. A cultura grega foi dominando a partir de Alexandre o Grande ali, a conquista. Então você tem ali o que é chamado de como é que fala, gente? O helenismo, né? O helenismo. A cultura grega se espalhando e influenciando as nações circunvizinhas. Então, como o grego era uma língua falada mundialmente, eles traduziram as escrituras do hebraico para o grego. Nessa tradução das escrituras do hebraico para o grego, já nesse período já tinha muitas escrituras já escritas
relatando, por exemplo, você tem lá os primeiros e segundos Macabeus, você tinha terceiro e quarto Macabeus, livros escritos que narram um pouco do contexto político da época, das guerras, as guerras dos Macabeus, tudo aquilo que aconteceu foi registrado. Esses livros, tinham livros ali que eram livros que traziam informações importantes, traziam uma certa inspiração para o povo daquele momento ali. Esses livros também foram traduzidos e foram inseridos como uma espécie de apêndice no grego, na Bíblia grega. Então você tem ali a Septuaginta, ela traz a Bíblia hebraica traduzida para o grego e traz também esses livros que foram criados nesse período, que é aquele período que nós conhecemos como período interbíblico ou período de silêncio profético, onde, por exemplo, já a profecia para trazer a formação das Escrituras havia sido encerrada, voltando a se tornar novamente profética para a formação do Segundo Testamento, depois com a vinda de Jesus. Mas nesse intervalo já tem pessoas ali que têm experiência com Deus, que tem alguma revelação, que tá tudo certo, mas não como alguém separado, inspirado por Deus para trazer mais uma informação a ser acrescentada na Bíblia, como os judeus tinham. Então essa Bíblia grega, ela é conhecida como Septuaginta por causa do 70, segundo as informações, seriam 70 sábios que reuniram para fazer essa tradução. Então por isso o nome Septuaginta. Então, ela no hebraico, ela não tinha esses livros? No hebraico não, a Bíblia grega trazia esses livros. Você tem aí, pode mudar os rolos, pergaminhos, que era o que se usava na época, né? Você pode ver que quando Jesus entrou ali na sinagoga e pega a escritura ali para ler, usava-se o rolo, né? E quando ele abre ali aquela parte da escritura que era para ler naquele dia, caiu justamente cumprindo a profecia, né? Que fala assim, sobre a unção, né, que ele foi ungido para trazer vista aos cegos, libertar os oprimidos e tal, cumprindo cabalmente aquela escritura que eles não entenderam. O Novo Testamento nós temos também aí como se fosse uma divisão tripartite também, né? Você tem no Antigo Testamento leis, profetas e escritos. No Novo Testamento você tem evangelhos, cartas e a revelação, a profecia, que é Apocalipse, né? Então você tem essa divisão tripartite também no Novo Testamento. Os critérios para distinguir quais eram os livros inspirados para formar a Bíblia do Novo Testamento, a Bíblia cristã, quais eram os critérios para passar no cano, para determinar qual livros eram inspirados ou não. O critério era apostolicidade, você teria que ser livros escritos pelos apóstolos ou ali pessoas ligadas ao apóstolo diretamente. Era observar também a coerência. O que é a coerência? O que esse livro está ensinando é coerente com o que o outro está ensinando? A doutrina é a mesma? Ou existe alguma coisa que não tem coerência? Então a coerência também era observada, porque existiam muitos outros livros circulando também nesse período, que foram chamados também de livros apócrifos ou pseudepigrafos. Não eram reconhecidos como circulavam, mas não eram reconhecidos como inspirados até o fechamento do cano, até a determinação que a igreja tivesse que reunir para determinar quais livros de fato eram Bíblia, era a palavra de Deus, e quais não eram palavra de Deus. Mas foi a igreja católica
Católica que fez essa organização? Não, é a igreja dos primeiros séculos, porque nós não podemos falar de igreja católica até pelo menos até o quarto século. A gente não pode falar na existência de uma igreja católica. Não foram os judeus, Paulo, os apóstolos. Você tem, não, são os cristãos do primeiro século. Você tem ali segundo, terceiro século, você já tem já aqueles já os debates a respeito do assunto. Você vai ali até fazer as reuniões dos concílios cristãos. Esses primeiros concílios que são realizados pela igreja, não pode dizer que é a igreja católica. A ideia de que a igreja católica ela existe lá, mas assim, essa reunião para decidir quais eram, porque a igreja católica tirou os livros que ela não queria. Não tem essas pessoas que costumam falar isso? A igreja católica reuniu e tirou o livro que ela não queria e deixou outro. Na questão do Novo Testamento não existe isso. A igreja católica ela só vem formar como instituição católica bem posterior, o quarto, quinto século, que vai ter essa formação, que vai surgir a ideia do Papa como Eles falam que Pedro foi o primeiro Papa, isso, ele já tinha morrido. como o cabeça da igreja. Porque as igrejas orientais, as igrejas ortodoxas oriental que existe até hoje, e outras igrejas também tradicionais que vêm lá do princípio, você tem igrejas cóptas, você tem a igreja síria. Então, essas igrejas, elas não aceitaram a ideia de que você tem um papa para dominar, porque não era este o entendimento, nem na época dos apóstolos, nem alguns séculos, primeiros séculos depois dos apóstolos também, não era esse entendimento. Você tinha, por exemplo, bispos, os bispos que eram ordenados para atuar no governo da igreja, e você tinha as igrejas locais com responsabilidade de presbíteros. Os presbíteros governavam as igrejas locais, assim que funcionavam as coisas. Então você não tem essa ideia. Todas as igrejas eram conhecidas, você tinha uma unidade doutrinária das igrejas, no sentido assim, as igrejas era uma igreja só, mas você tinha igrejas com costumes um pouco já diferentes, de acordo com o contexto que ela vivia e tal. A igreja católica na Europa é só Roma, Portugal e Espanha, que a grega não é romana. Exatamente. Nenhum país, nem a Alemanha, nem a Inglaterra é anglicana, calvinismo na França, tudo não tem nada, é só Espanha, Portugal e Itália. Isso mesmo. Então, a ideia da coerência, aí você pega o livro lá, tem o Evangelho de Maria, o Evangelho não sei de quê, pega uns livros lá. Quando você vai ler alguns desses livros, você vai ver que não existe coerência com o ensino das Escrituras. Quando você pega o Antigo Testamento, você tem uma mensagem que ela é coerente. Embora levaram 1500 anos para escrever a Bíblia, você tem uma organização, uma coerência doutrinária e uma mensagem também coerente em toda a Escritura. Você não vai ver essa incoerência. A Bíblia ela é coerente. Você pega o Velho Testamento, pega o Novo Testamento, você vai ver que se encaixa as coisas. Então esses livros tinham que passar por esses crivos, né? Para ser considerados livros inspirados. E também ser livros que já estavam em uso nas igrejas, como as igrejas já usavam constantemente nas suas liturgias ali, e já era reconhecido pelas igrejas como livros inspirados. Então são esses os critérios. Pode mudar. A primeira igreja fechada por Cristo foi 400 anos depois. Contexto judaico. No contexto judaico, aí nós podemos pensar o seguinte: você tinha os judeus da Palestina, você tinha judeus fora da Palestina. Os judeus da Palestina eram os judeus que preservaram a Bíblia hebraica, que é exatamente a Bíblia que nós temos hoje, em termos assim, de tradução, né? Os livros que nós temos hoje são os livros da Bíblia hebraica, não tem diferença.
E você tinha também judeus fora da Palestina, como já foi dito antes, que usavam esses livros que eram os livros de fala grega, que é essa Septuaginta. Mas como que os judeus definiram? Eles definiram o cânon judaico posteriormente à morte de Jesus. Porque até então eles sabiam quais eram os livros inspirados, sabiam. Mas você tinha a Septuaginta circulando, que na época de Jesus o que era usado, Jesus usou a Septuaginta, a Bíblia de fala grega, os apóstolos usaram, os discípulos usaram essa Bíblia, que tinha esses livros também ali como parte, mas não como inspirados. Não existe nenhuma citação bíblica no Novo Testamento que cite a Septuaginta como esses livros apócrifos como livros inspirados, o livro apócrifo. Não existe uma citação. No entanto, você tem várias citações no Novo Testamento que atesta a escritura hebraica, porque fala de Moisés. Você tem Moisés, você tem os profetas, você tem os escritos, você tem os salmos. Então essa escritura hebraica, ela é citada diversas vezes no Novo Testamento, mas os escritos apócrifos não são citados, embora você tenha em Judas a citação de parte do que escreveu, por exemplo, Enoque, do livro de Enoque, né? Você tem a citação em Judas, na carta de Judas, mas o fato de um escritor citar parte de um livro não significa que ele esteja atestando também toda a inspiração daquele livro, mas aquela parte ali que é escrita por algum escritor inspirado, ela se torna de fato uma inspiração. Os apóstolos usaram a Bíblia? A Bíblia que eles usavam era essa, era a Bíblia de fala grega, é o que circulava. Aí por isso você tem a ideia católica posteriormente, não, nós temos a nossa Bíblia, a Bíblia que os apóstolos usaram, que Jesus usaram. E é isso, eles usaram isso. Mas não quer dizer que eles usaram esses livros que existiam como apêndice, que foram traduzidos para o grego, como escritura inspirada, como escritura, como palavra de Deus. Não significa. Assim como, por exemplo, quando houve a Reforma Protestante, esses livros continuaram na Bíblia. Continuaram, mas não como livros inspirados, mas como livros importantes que você podia ler, trazer algum tipo de edificação, algumas informações. Então eles permitiram isso. Só posteriormente foi tirado das Bíblias evangélicas a existência desses livros, mas durante a Reforma e por algum período, esses livros permaneceram na Bíblia evangélica, mas de forma bem clara, esses livros não são parte da Bíblia, da Palavra de Deus, são apêndices. Porque esses 7 livros a mais da Igreja Católica, que são apócrifos, são históricos, que estão assentando, que Deus não falou. Isso, exatamente. A Igreja Católica deixou para mostrar o que acontecia. E os evangélicos, como não são inspirados por Deus, Deus não falava com o homem durante 400 anos, deixou sem esses livros. Exatamente. Mas aí os judeus eles vão reunir, depois da morte de Jesus, para definir qual de fato era a escritura judaica inspirada. Por quê? Porque você tem agora a igreja circulando com uma mensagem diferente e tal, e você tem agora a ideia, talvez a preocupação ali em criar uma Bíblia, ou trazer uma inspiração, quem sabe, ou um reconhecimento dos livros apócrifos como inspirados. Aí eles vão logo definir quais livros do Antigo Testamento eram inspirados. Aí você tem lá o concílio de Jânia, que eles vão reunir na cidade de Jânia para fazer essa definição. E eles então vão decidir que de fato os 39 livros que nós temos hoje é o livro inspirados. A Igreja Católica ela vai contestar essa ideia dizendo o seguinte: não, depois da morte de Jesus eles perderam a autoridade de dizer qual livro era e não inspirado.
O que não é, eu acho que sou mais como um preconceito, porque a escritura do Antigo Testamento foi dada aos judeus, eles receberam a revelação do Antigo Testamento, cabendo a eles discernir quais dessas revelações eles receberam como palavra de Deus. É claro, então eu acho que é um argumento, no meu ponto de vista, seria um argumento um pouco fraco, né? Então você tem um processo gradual, pode mudar. Concílios confirmaram, na verdade, o que já era aceito. Então os concílios não criaram nada novo. Eles não criaram nada novo. Eles simplesmente confirmaram o que já era aceito. Essa é a ideia do concílio. Igreja primitiva. Eu já falei aqui que a igreja primitiva fazia uso da Bíblia grega e, portanto, você tinha lá os livros apócrifos circulando também dentro da igreja. A diferença de Bíblia, você tem 66 livros da Bíblia como um todo e você tem na Bíblia católica os deuterocanônicos. A conclusão, a Bíblia foi reconhecida e não criada. Isso aqui é importante. A Bíblia, ela foi reconhecida e não criada. Porque ela foi criada onde? Na eternidade. Deus revela a sua palavra, traz a revelação a homens inspirados para que eles registram na linguagem humana a sua revelação, a sua vontade. Por isso que a Bíblia pode dizer que a Bíblia é divina e humana ao mesmo tempo. Ela é divina porque ela é a revelação de Deus, e ela é humana porque essa revelação ela respeita as características humanas. Ela vai ser escrita na linguagem humana, dentro de uma cultura humana do período. Então você tem cultura, ela vai respeitar essa cultura para trazer a informação, uma revelação. Por isso que é importante também você conhecer a cultura da época, para saber até mesmo interpretar melhor algumas passagens bíblicas. Se você tem um conhecimento um pouco da cultura, você consegue compreender um pouco melhor o que aquilo de fato queria dizer para aquela cultura ali, né? Vamos ver aqui, não foi criada, né? Um outro que eu queria falar aqui. Recentemente eu vi um padre, e geralmente eles falam isso mais de uma vez. A igreja é que criou a Bíblia. Portanto, a igreja ela que criou a Bíblia. É a única igreja verdadeira. É ela que criou a Bíblia. Então, mas a igreja não criou a Bíblia. A igreja recebeu a revelação de Deus, mas ela não criou a Bíblia. Quando você fala assim, a igreja criou a Bíblia, a ideia é colocar a igreja acima da Bíblia. Então é ela que decide o que é, o que não é, porque ela que criou a Bíblia. Não sei se eu vou conseguir fazer a pergunta do jeito que está na minha cabeça. Mas alguns costumes antigos do Velho Testamento, que a gente encontra na Bíblia, às vezes fica meio difícil a gente entender como sendo vindo de Deus. Algumas coisas, algumas talvez tradições, talvez costumes. O que o senhor me fala dessa situação? Seria um caso que o senhor acabou de falar de conhecer a cultura, ou conhecer o original da Bíblia, da palavra de Deus? E tem algumas situações que a gente fica meio assim. Então, às vezes, alguma coisa para a gente pode soar muito estranho, mas Deus mandou fazer isso. Olho por olho, dentro por dentro. Aí você tem que entender que você tem um espaço cultural bem distante da nossa realidade. Então você não pode querer fazer um julgamento, isso seria, como é que é o termo técnico para falar isso? Quando você faz um julgamento de algo julga algo do passado com a ótica que você tem hoje, para fazer um julgamento a partir da sua ótica. Então o termo técnico que se usa, esqueci. Vou te dar um exemplo que é assim, por exemplo, os casamentos. Né? Que se vê vários homens casando com várias mulheres.
Ah, tá. A ideia do casamento, você tem qual era o padrão divino do casamento? O padrão divino de casamento, ele é um padrão monogâmimo. Aí você tem a permissão de Deus foi dada aos reis que adquiriam as mulheres por permissão de Deus e tal. Isso. Mas as pessoas têm que entender a história, tá? Dentro daquela. As mulheres aceitavam ser Não, é a questão. Quando você fala que Deus permitiu, é o seguinte, porque Deus poderia ter simplesmente mandado o profeta ir lá e falar com o rei: você não pode fazer isso aí, se você fizer isso aí, quantas vezes os profetas falaram com o rei que eles erraram? Então, se Deus não mandou o profeta ali, significa que ele estava permitindo algumas ações ali. Não significa que essa permissão fosse a vontade primeira de Deus, né? A vontade primeira de Deus é o que aconteceu no Éden, o homem e uma mulher. E assim, para a gente não fugir muito. A situação de. Consequência lá do Abraão ter aceitado a ideia das tábuas, pegar esse e nós temos uma briga, a briga até hoje, né? Até hoje lá, logo a guerra e tal. Mas se a gente olhar, são os filhos da escrava. O termo técnico que fugiu do meio é anacronismo. O que é um anacronismo? Você pegar hoje, o que você tem como sua visão hoje, e querer julgar aquele povo daquela época por alguma coisa que eles fizeram. Então você tinha um contexto completamente diferente, um costume diferente, realidades sociais, políticas completamente diferentes. Você tinha contexto de guerra, você tinha contexto de dominação, você tinha que era o período de conquistas. É difícil. Mas se a gente parar para pensar, essas mulheres também, elas não podiam trabalhar. E o rei, quando tinha muitas mulheres, ele tinha que dar a mesma atenção. Por exemplo, se tivesse o rei, o Davi, e todas nós aqui fôssemos esposas dele, ele ia dar a mesma condição financeira para todas nós, a mesma atenção como o marido. Tinha uma regra, não é assim, não é assim. Igual você, mas é uma regra. E essas mulheres não teriam que. Por isso que nós dizemos que qualquer outra época, não é a sua cabeça de hoje. Não é a sua cabeça feminista. É a cultura daquela época. Não existia feminismo naquela época. A mulher não tinha direito. Estou mostrando uma coisa. Mulher não era traição. Não era traição. Só o rei. Agora é traição o rei. É para ajudar essas mulheres. É para fazer mais filhos, para prosperar pessoas na terra. A gente está em outro cenário. Mas vamos voltar aqui, irmãos, para a gente não fugir do assunto, senão a gente já é grande negócio aqui, a gente vai. Então vamos voltar aqui, pode mudar aí. Como interpretar a Bíblia? Se nós temos agora um conhecimento bem básico da formação da Bíblia, agora a pergunta é: como interpretar a Bíblia? Por que existem tantas interpretações diferentes da Bíblia? Por que existem tantas interpretações diferentes da Bíblia? Bom, por algumas razões. O método utilizado para interpretar, alguns vão partir de um método de interpretação, por exemplo, alegórico, que é um método, mas o método alegórico tem problemas. Se alguém for interpretar a Bíblia e desconsiderar o contexto cultural e ficar só na questão literal das Escrituras, sem levar em consideração o contexto literal, também vai chegar a conclusões um pouco diferentes do que interpretou só usando o método alegórico, ou de quem, usando o literal, mas fez a sua interpretação levando em consideração o contexto cultural da época. Então você tem essas
situações que podem trazer diferentes interpretações das Escrituras. Outra coisa, como a Bíblia ela foi escrita com uma cultura distante da nossa, com costumes diferentes do nosso, com línguas diferentes da nossa, então você trazer isso para uma realidade nossa acaba às vezes trazendo um pouco de diferenças de compreensões também. Então é isso, por isso que vai surgir um pouco de interpretação, de dificuldade também. Aí vamos mudar aí. Como interpretar a Bíblia? Qual é a nossa autoridade? Recentemente, essa semana, conversando com uma pessoa, é a mesma pessoa que falou do cânon. E ele disse o seguinte, que ele não importa o que os outros... Se ele lê um texto bíblico, não importa o que os outros entenderam. O que importa para ele é o que ele entendeu do texto bíblico. Ou seja, ele não precisa de informação de ninguém, ele não precisa de conhecimento de ninguém, o que ele entendeu é aquilo ali. Mesmo que aquilo que ele entendeu está completamente distorcido da realidade, se ele tivesse algumas informações, poderia agregar e talvez mostrar que não era aquilo. Mas e é campeão de abobrinha. Então isso é complicado, isso é soberba. A irmã usou a palavra correta ali. Nós temos que ter humildade. Olha, eu tenho uma bagagem de conhecimento, mas tem pessoas que têm muito mais conhecimento do que eu. Então essas pessoas podem me ajudar? Podem. Se eu tenho como ouvir alguém que tem um conhecimento a mais do que eu, alguém que tem um conhecimento da cultura, da época, da língua, pode me ajudar? Pode. Então, eu tenho que pensar qual é a autoridade. Então, eu tenho autoridade de interpretar a Bíblia segundo o que eu penso. Será que é assim? A Bíblia não é de particular interpretação. Às vezes algumas pessoas vão citar esse texto. A Bíblia não é de particular interpretação, embora esse é um versículo um pouco complexo, porque eu creio mais que esse versículo está mais dito por Paulo, mais no sentido de mostrar que os escritos inspirados não foram de particular colocação humana, mas os homens receberam por inspiração, e a gente precisa do Espírito Santo também para ajudar na interpretação. Pode falar. Mas e se a interpretação de uma pessoa que é vista com mais conhecimento, com mais sabedoria, com mais estudo, com mais diploma e tal, tiver errado, se não tiver coerente? Exatamente. Pode acontecer? O Espírito Santo fala na gente. Pode acontecer. O principal, você falou no final aí, o Espírito Santo. Precisa da ajuda do Espírito Santo também. Isso é o principal. O Espírito Santo em primeiro lugar. Depois os outros que podem ajudar alguma coisa. Exatamente. Mas não é porque uma pessoa tem um diploma, tem estudo, tem que o que ele disser é a verdade. A verdade não é. Porque ele vai interpretar a cultura do povo tal da maneira correta. Exatamente. Interpretar o que está escrito na Bíblia de maneira correta. Porque ele estudou em escolas. Tem gente que nunca pisou numa escola e o Espírito Santo de Deus fala, esclarece, mostra ali o real significado do que está lendo na Bíblia. Sim, E isso não é, eu acho que uma pessoa que confia em Deus, né, que busca a interpretação da Bíblia através do Espírito Santo, a pessoa ali se manter com o seu conhecimento ali ligado 100% no Espírito Santo, eu não vejo como soberba, não. Não, fala até como uma sabedoria. Mas a soberba está, por exemplo, esse camarada fala um monte de abobrinha. O Josimar, às vezes, quando eu mando para ele, fala um monte de abobrinha e que ele não aceita que ninguém falar que aquilo ali é uma abobrinha. Está claro, está escancarado. E, você está entendendo? Não quer dizer que a pessoa, porque ela tem muita cultura, não quer dizer que ele nunca vai ter errado. Não é isso? Porque, na verdade, a palavra de Deus, ela não tem como ela ter tantas interpretações. Né? Não combina a palavra de
Deus, né? A palavra Sim. de Jesus, a palavra de Deus, ter Tantas interpretações. Mas tem uma coisa maleável? Não é. Mas o pessoal, inclusive, não tem, ele tem um conhecimento bem raso. Né? Sim, mas ele tem ele é bem culto. é culto em cultura De leitura, né? de leitura. Ele chegou da aula no colégio. Então, camarada, ele tem bagagem. Tem bagagem, vamos falar assim, bagagem cultural nesse sentido. Então, não é. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é o seguinte: por exemplo, você vai fazer uma interpretação, você tem uma palavra lá, e você não sabe o significado daquela palavra. Tem uma palavra, mesmo no português, tem uma palavra que aparece, você não sabe o significado daquela palavra. Como é que você vai entender aquilo ali se você não pegar um dicionário e saber, vai discernir qual o significado daquela palavra? Então você precisa de ajuda de outras pessoas para entender algumas coisas que você talvez não conhece. É isso que eu estou querendo dizer. Eu estava confundindo, os dois começam com R, né? Aham. Quer ver um outro exemplo? Passou no jornal, até no jornal passou isso. Um pastor tinha adulterado com o amado filho com a mulher da igreja que era casada. E ele quis justificar a sua ação como uma ordem divina. Deus havia mandado ele fazer isso. Aí o repórter foi lá, ele foi mostrar lá o texto bíblico que ele leu, né? Quando Oséias, Deus escreve para Oséias, vai, pega uma mulher adúltera. Aí ele leu, vai e pega uma mulher e adultera. Disse ele que a compreensão dele Mas você está entendendo? porque ele não é doido. Você está entendendo que tem pessoas que às vezes vai pegar um negócio e achar que, por exemplo, nós não precisamos fugir muito, nós viemos de um lugar que bate o martelo, isso aqui que é o certo. Baseado na revelação. A interpretação é essa. Não sabe nem para onde veio a revelação. E a interpretação que está falando que às vezes está escancaradamente distorcida do texto bíblico. E aí? Mas por quê? Por causa do método usado para interpretar. Método alegórico, tendo como a ideia de estar recebendo uma revelação. Aí que entra aquele negócio, eu só dependo do Espírito Santo, ele só depende do Espírito Santo. O Espírito Santo me revelou, o que é isso? Uma revelação. E você vai ver, muitas vezes não é. É uma... O perigo também da gente buscar a compreensão, buscar a interpretação nos outros, nos líderes, naquele ou naquele outro, aquele que tem mais, tem nome de que sabe Sim, mais. sim. Aí esses todos dão uma interpretação que não está muito de acordo, aí eu vou atrás. Não vou nada. Agora nós vamos voltar aqui. Como interpretar a Bíblia? Qual é a nossa autoridade? A nossa autoridade para interpretar a Bíblia está onde? Na própria Bíblia. A nossa autoridade para interpretar a Bíblia está na própria Bíblia. A regra é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Se você quer evitar erros, parte desse princípio, que é um princípio protestante, princípio da reforma. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você vai usar a própria Bíblia para você entender o que está registrado ali. Agora, vamos lá. Erro: interpretar um texto sem o seu contexto. Isso é um erro. Peguei um versículo lá, Deus me revelou aqui que essa aqui significa isso. Ele pegou aquele versículo, pensou aquele versículo, ele tem um contexto, ele não foi dito assim, o Espírito Santo simplesmente revelou aquele versículo assim, jogou para lá. Não, aquele versículo foi dito num contexto, com o propósito de levar uma mensagem para aquele grupo que está ali. Aí você tem que entender qual foi a mensagem que Deus quis passar com esse versículo para esse grupo. Para eu entender, eu preciso entender o contexto, o que estava sendo dito, o que estava acontecendo naquele período ali, para entender a mensagem.
Depois que eu entender a mensagem que foi dita para aquele grupo, aí como é que eu faço? Aí eu vou trazer essa mensagem compreendida como revelação divina e vou trazer para a minha realidade e aplicar essa mensagem na minha realidade. É assim que a gente interpreta as Escrituras. Primeiro eu entendo o que está querendo dizer, depois eu pego aquilo que foi dito, que foi compreendido e vou aplicar na minha vida. Então essa revelação, essa verdade, como é que eu aplico essa verdade na minha vida hoje? Esse ponto de vista aí pode ser aplicado na questão da sala, na questão da flauta. Da flauta. Lembra que a gente estava ouvindo a música lá, que eu ouvi, a música não, novo, e eu estava, de repente, eu prestei atenção na flauta, e eu parei e fiquei encantada de como a flauta estava linda. Aí eu usei o termo para você, mano, presta atenção na beleza dessa flauta desse louvor. A flauta, os acordes dançavam entre a melodia. Era isso que eu vi. É como se os acordes fossem dançando dentro daquele louvor. Então, contexto sabe. Aí o Vânia vai me explicar por que esse termo, a nota dançava dentro da melodia. Aí o Vânia vai me explicar. Tem um salmo que fala assim: louvai ao Senhor com o satélite, mas aí você tem uma versão que vai trazer flauta, outra versão vai trazer dança. Louvai ao Senhor, em vez de ser com flauta, tá dança. Dança. Aí por que você tem essas duas distinções? Porque a ideia da flauta é a ideia de um instrumento como se ela dançasse. Nessa linguagem, aí o tradutor às vezes compreendeu como dança, mas ela está totalmente vinculada a uma lista de instrumentos musicais. E a flauta, realmente, que a gente tem ouvido musical, eu não sei como explicar, talvez a Miriam vai ter mais noção. As notas da flauta, elas cirandam entre as outras. Ela dança, a gente tem ouvido musical, a gente percebe ela fazendo assim, ó, dentro da melodia. Ela se movimenta solta, em cima, sem desafinar. E é como se ela dançasse. Aí o salmo, no lugar de flauta, usa dança. Aí eu fiquei também pensando, gente, como é que é linda a Bíblia, né? Porque a tradução, né? A sensibilidade de quem traduz a Bíblia. E traduzir não é tão fácil. Agora podemos confiar nas versões que nós temos? Podemos. Sabe por quê? As traduções, elas não são feitas... Como é que eles fazem traduções? Eles pegam sábios, eruditos, de diferentes denominações. E essa ideia de pegar de diferentes denominações e reunir para fazer uma tradução, ela elimina um pouco da tendência, que geralmente é uma tendência que acaba influenciando, né, a gente. Então, para evitar uma tradução tendenciosa, você tem os eruditos de diversas denominações para tentar chegar ao entendimento mais próximo daquilo que é E ainda assim tem algumas coisas, os títulos, por exemplo, dos capítulos. Os títulos não são inspirados. Antigamente não existiam esses títulos. Não. O título é só para facilitar a ideia do que a película vai tratar. Então, aquele testemunho daquele diretor da tradução bíblica falou naquela entrevista como é que eles fazem para traduzir, como é que eles se reúnem, eles oram, buscam o Senhor. Não é uma coisa assim de qualquer jeito. Existe um temor ali, né? O temor que eles pegam para traduzir, eles oram, eles oram, buscam o Senhor, para que eles não toquem e nem não danifiquem, né, a escritura. Porque o penúltimo versículo da Bíblia em Apocalipse está escrito assim: aí naquele que acrescentar ou retirar qualquer palavra do livro da Bíblia. Aqui, então, interpretar sem um contexto histórico, não desconsiderar o contexto histórico, desconsiderar o contexto cultural, desconsiderar o estilo literário
estilo literário. O que é isso? Você tem na Bíblia diversos livros, e esses livros têm estilos literários. Poéticos é um estilo literário. Você não interpreta uma poesia como você interpreta um livro de narrativa histórica. A poesia, o cara usa uma palavra, ele quer trazer uma mensagem. É difícil. Você tem uma mensagem por trás. A poesia está mais ligada a uma espécie de alegorismo, uma ideia mais por trás daquilo que está sendo dito, porque ele usa figuras de linguagem para trazer uma mensagem. Então a poesia, você não interpreta uma poesia como se interpreta um outro livro. São metáforas. Exatamente. Então, se você desconsiderar o estilo literário de uma escritura, você pode interpretar errado. E o contexto bíblico, né? Então vamos lá, muda de novo aí. Erro de interpretação fora do contexto histórico é um erro de interpretação. Vamos lá, já disse na próxima aí. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, o Antigo Testamento, você tem no Novo Testamento como Jesus e os apóstolos interpretaram as Escrituras do Antigo Testamento. Porque o que eles fazem são citar o Antigo Testamento, trazendo a interpretação daquelas Escrituras. Então, você não interpreta o Antigo Testamento desprezando o Novo Testamento. Você precisa do Novo Testamento para você compreender e interpretar corretamente o Antigo Testamento. Discernimento, diferenciar erro, verdade de erro, pode mudar. Verdade é uma balança, do outro lado está o erro, então você tem que saber discernir entre a verdade e o erro, e aí entra a importância da oração, da sensibilidade do Espírito, para que você possa perceber, aqui tem um erro. Ainda que às vezes numa interpretação você não encontre a interpretação correta de imediato, mas o Espírito Santo pode na sensibilidade te tocar. Cuidado com essa interpretação. Aí você bota, acender um alerta. Cuidado, eu não posso aceitar isso aqui de qualquer maneira. Cuidado com isso aqui. Aí eu vou buscar conhecer melhor isso aqui. Vamos um exemplo lá para mudar. Verdade e erro. Isaías 63:3. Pisei sozinho o lagar e o sangue das uvas salpicou as minhas vestes. O que quer dizer esse versículo? Eu sozinho pisei o lagar e o sangue das uvas salpicou as minhas vestes. Alguém que desconsidera o contexto vai dizer o seguinte, que o sangue ali é o sangue de Jesus. Aí está falando da crucificação, Jesus foi para o Calvário, e lá, aí o sangue dali que salpicou as vestes é o sangue dele. Não está falando do sangue dele. Quando você vai ler o contexto, vai perceber que é a ira de Deus. Está tratando da ira de Deus. Os povos como uvas no lagar. E eu pisei os povos no lagar. E o sangue do lagar, de quem é o sangue então? De Jesus ou dos povos? Dos povos, das nações, sujou as minhas vestes, salpicou as minhas vestes. Jesus levou os nossos pecados. Pode falar. Além do... A Esther me ensinava assim, que era falta de contexto. Além da igreja que o senhor veio lá, tem outros grupos que tem esse pensamento? Tem eu já vi alguém interpretar assim um pastor, não sei se isso seria geral não, mas um pastor da Adventista já trouxe essa interpretação similar lá que nós. Mas quando você pega, por exemplo, Isaías 63, aí você vai lá para Apocalipse 19:13. Apocalipse 19:13 nós encontramos assim: estava vestido de um manto tingido de sangue, e o seu nome é a palavra de Deus. E aí? Estava tingido de um manto de sangue,
e o seu nome é a palavra de Deus. E aí, é o sangue de Jesus ou não? Não é o sangue de Jesus. Se você pegar o contexto ali de Apocalipse 19, é a ira de Deus. Se você continuar lendo o contexto, você vai ver que as nações são lançadas no lagar da ira de Deus. Até a palavra lagar da ira de Deus vai aparecer lá. Então você tem uma mesma linguagem usada por Isaías, é usada por João, é a mesma linguagem da ira de Deus com relação às nações. E aquele que vem de Edom com as vestes salpicadas de sangue é o mesmo que aparece como o manto tingido de sangue, reconhecido como a palavra de Deus, porque é ele que vai executar juízo contra as nações. Então, ambos os textos estão falando de julgamento e da ira de Deus, julgamento da ira de Deus. Então, aquele símbolo ali é para mostrar, para mostrar a ira de Deus. O seu servo de Deus vai ser vestido de branco. E a sua boca sai em espada para ferir as nações. Fala de Jesus. É Jesus. Fala cavalo branco. É Jesus. É o cavalo branco. Cavaleiro, mas esse aí é Jesus com a espada afiada, e ele vai para executar juízo contra as nações. É a volta A ira de Deus. A palavra ira de Deus vai aparecer aí. Então você pega aí, você pega assim, como é que eu vou compreender isso? Se você pegar os dois textos, você vai ter uma compreensão correta do que está querendo ser dito. Mas se você não analisa, será que a Bíblia já falou alguma coisa a respeito disso em outro lugar? Falou, então eu vou ver lá, porque quando eu vou ler os textos, eu vou entender melhor o que está querendo ser dito. Então, aí do outro lado nós temos erro. Sangue de Jesus é igual ao Espírito Santo. Isso é um erro doutrinário, erro de interpretação, porque entendeu aqui como esses dois textos como se fosse o sangue de Jesus, erro de interpretação, erro doutrinário, porque em lugar nenhum na Bíblia apresenta o sangue de Jesus como o Espírito Santo. O sangue de Jesus, ele é a humanidade de Cristo pagando pela redenção da humanidade caída. O sangue de Jesus nos purifica porque o homem Jesus derramou sangue no meu lugar e no seu lugar. Se ele não encarnasse, o verbo não encarnasse, não poderia acontecer essa salvação. Era preciso que o segundo Adão viesse e cumprisse a exigência e pagasse pelo resgate do homem. Então, o sangue de Jesus é a natureza humana e a sua importância, a importância da natureza humana no aspecto da redenção da humanidade. Então, você não pode confundir as pessoas da Trindade. Você tem as pessoas da Trindade, você tem as suas aplicações na salvação, na redenção humana. O que o Espírito Santo faz é aplicar os efeitos desse sacrifício do sangue na nossa vida. O efeito do sangue é aplicado. Quem faz essa aplicação é o Espírito Santo. Mas o sangue não é o Espírito Santo. Isso é um erro doutrinário. E posso dizer o seguinte: pode ser considerado até mesmo uma heresia. Uma heresia. Nunca foi ensinado por nenhum apóstolo isso. Nunca. Conclusão: interpretar corretamente é essencial para viver corretamente. Concorda? Interpretar corretamente a Bíblia é essencial para viver corretamente, porque se eu não compreender, como que eu vou viver corretamente se eu não compreender o que Deus quer realmente na minha vida? Então a importância importância. Amém. É bem assim introdutório, mas dá uma noção boa para a gente de como que você precisa pensar nas Escrituras e não apenas como um livro qualquer que você vai pegar aí eu vou abrindo de qualquer maneira aqui. Tem gente que já substituiu a experiência. Não estou negando a experiência de você pegar a Bíblia. Nós temos muita experiência. Deus fala comigo aqui e Deus falar. Ok, problema nenhum.
Mas eu não posso viver disso. Eu preciso conhecer a Bíblia para aplicar o conhecimento bíblico na minha vida. Porque a palavra manda a gente meditar. Entenderam a importância? Texto e contexto. Ó, tem pessoas que já substituíram esse negócio de abrir a Bíblia por leitura bíblica. Não lê mais a Bíblia, não estuda a Bíblia. O importante é o que Deus está falando aqui. E muito. Mais perigoso. Aí como é que vai conseguir interpretar se não leu o assunto todo? Para mim, a mensagem mais interessante é essa mensagem descritiva. Vai lendo versículo por versículo. Você que se torna, evita erros. A pregação expositiva, que é geralmente o que eu gosto mais de fazer, a importância de você pregar tópicos, sim, dependendo da necessidade, do momento, você pode. Mas a pregação expositiva, ela evita erros, porque você vai pegando e vai lendo o contexto, todo o texto, versículo por versículo. Então, se o pregador falar alguma coisa ali, você já está acompanhando o que está sendo dito e lido, opa, escorregou ali. Fica perigoso quando você abre para perguntar a Deus sim ou não. Por exemplo, Sim ou não? eu tinha uma amiga minha da Maranata. Sim ou não? Positivo sim, negativo não. Isso é muito perigoso, pastor. Perigosíssimo. Essa minha amiga da Maranata, ela abriu a Bíblia, e eu não era da Maranata, eu não sabia que o Maranata fazia isso. Aí ela abriu a Bíblia e perguntou a Deus sim ou não para fazer um pecado gravíssimo. Não precisava abrir. Ela precisava me contar, eu fiquei apavorada. Eu tive que pregar para ela. Ela falou, não, mas é assim. Eu falei, não, está errado isso, não vou fazer isso não. Não é errado, você lê essa Bíblia em contexto. Você está errado. Deus mandou, ela abriu e falou assim. mandou. Amém?